vez. Vamos fazer a segunda parte desse vídeo. Vamos ler a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Na verdade, depois a gente vai falar um pouco do capítulo 11. A epígrafe do capítulo 12 é: Natã, o profeta, repreende a Davi. Vamos ler do capítulo 1 ao 12. Então, meu irmão, no capítulo 12 de versículo, capítulo 12 de 2 Samuel, versículo 1 a 12, e a epígrafe é: Natã, o profeta, repreende a Davi. É bom lembrar que esse Natã aqui não é o filho de Davi. Davi tem um filho que se chama Natã, mas esse profeta não é o filho de Davi. Pedir a nossa irmã Dona que começa a ler. E o Senhor enviou Natã a Davi, e, entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara a criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos, igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digo de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa do teu senhor, e as mulheres do teu senhor em teus seios. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos a Urias, o Heteu, o Feristeu, a espada e a sua mulher, tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque o que tu fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Irmãos, eu já falei outras vezes que o pecado não exime da culpa. O perdão não exime da culpa. Deus perdoa o homem para morar no céu, mas as consequências ele ainda vai pagar. É o chamado de lei da semeadura. No capítulo 11 conta a história que Israel estava em guerra, e Joabe estava lá, era um general de confiança, estava na frente da batalha. E Davi, era costume dos reis que eles acompanhassem as batalhas, mas Davi estava já confortável, em vez de ir para o campo de batalha, passeava, sem ter o que fazer.
vagabundamente Davi, usando um termo vulgar, passeava no palácio para lá e para cá enquanto o exército morria. E então, em uma dessas vezes, Davi viu a mulher de Urias, o seu servo, seu soldado, tomando banho, uma mulher bonita. E Davi viu aquela mulher tomando banho e ainda se cientificou quem era aquela mulher. E os seus servos disseram que ela é a mulher de Urias, o heteu. E Davi disse que trouxesse ela como mulher. Satanás apossou-se do coração de Davi e o espírito do adultério falou mais alto do que o respeito para com seu servo. E assim Davi ficou com ela e depois de um tempo descobriu que a mulher estava grávida. E o que aconteceu com Davi? Tentou mais uma vez malignamente enganar o marido da mulher. Mandou chamar o marido da mulher e Urias veio, ele tratou como se fosse um amigo, o inimigo sentado com ele, porque Davi era o pior dos inimigos ao sentar-se com Urias naquele momento. E ele embriagou Urias, achando que Urias ia para casa, ia deitar-se com a sua mulher e depois ia ficar enganado, achar que o filho era de Urias. E mandou Urias para casa depois de ébrio, mas Urias nem dentro de casa entrou. E o espia chegou e disse: Davi, Urias não entrou em casa. Davi disse: agora eu estou ferrado. Uma linguagem popular. Mas não tem nada não. Mais uma vez Satanás invadiu o coração de Davi. Já não bastava agora quando ele pegou a mulher de Urias a pulso para ficar com mulher. Agora Satanás entra no coração de Davi e ele friamente escreve uma carta ao seu general. E na carta ele dizia: coloca Urias o heteu na frente da batalha e retira os soldados da retaguarda. Isto é, leva Urias para a frente da guerra dos heteus. Quando chega lá, deixa Urias lá e tira o seu exército e vai embora. E ali Urias ficou e mataram Urias. E a notícia chegou a Davi que mataram Urias, mas Davi ficou certamente alegre, porque esse era o desejo do coração maligno de Davi naquele momento. Que era o desejo que Urias ficasse morto. E Deus deu tempo a Urias. Quantas pessoas cometeram adultério, cometeram coisas terríveis. E Deus tem dado tempo para elas se arrependerem e pedir perdão a Deus. E elas até esqueceram. Só que Deus não se esquece. E o tempo passou. E Davi não confessou o seu pecado. O menino nasceu. Depois que o menino nasceu, que já estava grandinho, Deus enviou o profeta Natan. E foi essa história que nós lembramos. Davi, precipitadamente ao ouvir a história narrativa, sem entender que era uma figura de linguagem, diz assim: este homem é digno do norte. Natan não pede palavra, diz Davi: este homem é você. E Deus agora começou a dar para Davi uma sentença. A primeira coisa que Deus disse a Davi foi: Davi, por causa do pecado, eu vou matar o filho que tu mais ama. E Deus matou o filho do adultério. O pecado de Davi causou estragos na sua família. Foi uma das famílias de Israel mais desastrosa. Só perdeu para Gideão, porque Gideão, o irmão, matou 70 irmãos. Então, no capítulo 11, versículo 3, Davi toma Betseba por sua mulher e mata o seu marido com a espada de mão. No capítulo 13, existe uma coisa extraordinária. Por causa do pecado de Davi, Amon comete incesto e estupra sua própria irmã. No capítulo 13, o versículo 23, Absalão, vendo que após o irmão ter estuprado a irmã, que era irmã por parte de pai e mãe de Absalão, e Davi não fizera nada, seu irmão Absalão ficou indignado com isso.
e matou o seu irmão Amon. E para se cumprir o que disse a Bíblia, Deus dissera a Davi dizendo o seguinte: olha, Davi, aquilo que tu fez as oculta, eu vou fazer perante todo Israel. Para se cumprir esse versículo, no capítulo 16, do versículo 21, Absalão, orientado por um primo, cometeu adultério, teve relações com as mulheres do seu pai, com as concubinas do seu pai. Jesus disse a Davi: olha, Davi, o que tu fez as ocultas, eu vou fazer perante o pôr do sol. E Absalão, seu filho, fez com as mulheres do pai perante todo Israel. E para cumprir ainda, no capítulo 18, naquela guerra, Absalão fica preso pelos cabelos, e para se cumprir um desastre ainda maior, Joabe, seu general, mata Absalão. Então só aí nós temos uma sequência de desastre. E quando Salomão assume o seu governo, o seu irmão Adonias não sabia que ele era apaixonado pela Sunamita. Que era a Sunamita, aquela mulher que quando Davi estava velhinho, escolheram em Israel uma mulher virgem, nova e bonita, para aquecer Davi, pois naquele tempo não tinha os adredões de hoje. E aquela mulher dormia, cobrindo Davi com seu corpo, para aquecer Davi quando estava bem velhinho. Mas Salomão nutria um amor oculto e muito violento pela Sunamita. E quando Salomão assume o reino, Adonias, sem saber, chega até a Betsaba e pede a ela que vá até Salomão e peça a mão da Sunamita em casamento. E Salomão ficou tão indignado com isso que disse para sua mãe, a que ele respeitava. Respeitava tanto que tinha um trono para ela, junto ao seu trono. Mas ele disse para sua mãe: porventura ele não vai também pedir o reino? E naquela mesma hora mandou matar a seu irmão. Então o pecado oculto de Davi. Se Davi tivesse pedido perdão a Deus, Davi não pediu. Davi esqueceu, mas pecado esquecido, adultério esquecido, não é adultério perdoado. Ponha isso na cabeça. O tempo passa, mas Deus continua o mesmo. E por causa do adultério de Davi, Deus matou o filho a que ele amava. Deus permitiu o incesto de Anon. Deus permitiu que Absalão matasse Anon. Deus permitiu que Joabe matasse Absalão. E Deus permitiu que Salomão matasse Adonias, o outro seu irmão. Então, meu irmão, as consequências desastrosas do pecado podem estar em cima da sua capacidade de suportar. Põe uma coisa na cabeça. Corre depressa, se tu tens alguma coisa a acertar com Cristo, corre depressa a fazer uma nova aliança com Cristo, a se arrepender. Não deixe Deus fazer com você o que fez com Davi. Davi esqueceu do pecado, mas Deus não. O tempo não apaga pecado. Que apaga pecado é o perdão de Deus. Então, adultério esquecido ou pecado esquecido não está perdoado. Então, meu irmão, corre enquanto é tempo. Davi teve uma família totalmente desastrosa, desastrada, uma vida de tortura mental. Davi não teve uma vida, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, teve uma vida de coração quebrado e sofrimento. O adultério de Davi só trouxe desgraça para a sua família. O adultério que Davi cometeu com Betsaba e a morte do seu marido causou a pior desgraça para a família de Davi. Cuidado, pecado esquecido não é perdoado.